Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21. E para vocês, né, que estão sempre conectados através do site tvcapitalgoiania.com, os nossos agradecimentos. Hoje a gente vai ter uma aula de história e nada melhor do que ter um professor ou talvez um livro ambulante que conta a história viva. Converso com muito prazer com o professor Reinaldo Pantaleão, que é professor de História. Professor, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muitíssimo bem-vindo. Bem, primeiro obrigado, né? E a todos vocês, aqui nós estamos para bater esse papo descontraído e agradecer as palavras, né? Diríamos até emocionantes para mim, do meu amigo André Marques. Mas o que nós vamos fazer aqui, na verdade, é um bate-papo sem preconceito, descontraído, e que nós estamos aprendendo, todos nós aprendemos juntos, né, André? Conhecendo a história, né, eu acho que o grande problema do Brasil é esse, né, nós não temos um conhecimento da nossa história, nós vivemos muito o imediatismo, o presente, e se a gente for buscar um pouquinho a história do Brasil, a gente talvez entenda o presente e construa o futuro. Aí vem aquela figura do mestre, né, do professor, que ele tem essa capacidade de nos dizer o que acontece. E o senhor não fala pelos livros, fala pela experiência da vida? André, eu acho, inclusive, até posso aqui estar criando um probleminha com meus amigos, professores e professoras, mas eu sempre digo com muita sinceridade, também nós, professores, somos culpados por essa falta de preocupação com a nossa história. E digo isso de uma maneira bem clara. Há uma preocupação muito elitista dos professores e das professoras e dos educadores em não querer discutir o que se vive, e aí fica-se muito no plano acadêmico, no plano teórico, o que é fundamental para você entender o aspecto prático. Mas a vivência que você acabou de relacionar, ela faz parte com que o historiador, o professor, o homem que lida com o dia a dia da sociedade, ele tem que ter a simplicidade, a humildade, e digo mais, muito mais do que isso, ele tem que ter a sensibilidade de entender que o processo histórico, ele não é a vontade minha, não é a vontade sua, ele é a vontade de um conjunto, de uma coletividade. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente no Brasil, desde o período colonial até agora, porque as histórias dos livros didáticos, em boa parte, durante muitos períodos, né, durante os períodos da ditadura de Getúlio, durante o período militar, ela foi contada de uma maneira para determinados setores da sociedade. Agora, novos ares, nós estamos tendo a oportunidade de ver o povo poder falar, de ter o povo participando dos eventos culturais. Por isso, quando você levanta que a história, às vezes, ela nos deixa um pouco preocupados pela falta de conhecimento da história da população, eu digo mais, a população, e aí eu não quero aqui excluir ninguém desse processo, mas nós, professores, também temos que ter um pouquinho de boa vontade, não a boa vontade, espírito paternalista, aquele espírito de pôr a mão na cabeça, não. De também entender que quem faz a história é a população, é o povo, é o próprio processo. Né? Eu gosto muito do nome do jornal, Argumento. O argumento é o que é básico. Por quê? Eu posso aqui estar querendo criticar, por exemplo, a cultura do índio. Mas eu convivo com o índio para poder xingá-lo, para poder fazer com que o índio, essas bobagens que se escrevem, né, às vezes Sim. até você vê em livro didático. Não, eu tenho que entender que eu só posso falar da cultura do índio também entendendo a cultura do índio. Então eu tenho que respeitar essa cultura do índio. E aí a história do Brasil, às vezes, não tem essa prospecção de mudanças, porque no fundo, as pessoas às vezes não conhecem um pouco da nossa história. E aí, André, você levantou uma questão muito interessante. Quer dizer, a falta de memória, que tanto a gente fica preocupado, a falta de preservação dos bens culturais, dos patrimônios. Né? Você vê aí, Goiânia está descaracterizando a sua arte decor, né? E que é uma coisa fantástica, né? Que tem que ser preservada. As cidades europeias, de um modo geral, a criancinha, né? De um modo claro, até os adultos, idosos, as autoridades, preocupam em preservar a cultura do país. E isso nós temos que cuidar. Sabe por quê? Porque isso que você está fazendo aqui, de uma maneira democrática, saudável, isso é que leva o povo a conhecer a história. E aí eu fico preocupado como professor, já há 43 anos de sala de aula, aposentado, mas continuo no batente, né? Até porque para sobreviver mesmo, eu digo para você,
temos que respeitar a cultura do povo. Sem isso, a história não vai andar. E é evidente que eu volto a insistir, precisamos das teorias, dos conceitos, da formação dos grandes historiadores, mas nós temos que entender que essas mudanças diante da cultura do povo é fruto da ação do povo, não é fruto da minha vontade, porque eu sou professor ou porque você é um advogado, um jornalista. Você faz parte desse conjunto. Olha que beleza, você entendendo a história como parte. Eu não sou dono da verdade, nem você é dono da verdade. E a população participa. Olha que professor, a gente vê algumas situações. Por exemplo, quem quer conhecer um pouco da história, vá a Roma, porque ali talvez a grande maioria daqueles da história, ela foi preservada. Lá nós temos o conhecimento de tudo, mas através de uma visão arquitetônica. Eu fui tentar ver um pouco da história do Brasil aqui pelo Nordeste. Eu só vi ruínas. Aí a gente tem que recorrer a livros, fotos, porque aqui, por exemplo, em Goiânia, um exemplo claro, né, aquela casa de Homero Sabino, que era um patrimônio arquitetônico, 20, né? Histórico, ficou ali aquele debate, né? Os vizinhos queriam que a casa fosse derrubada porque ali abrigavam pessoas que faziam coisas erradas. E aí, quando ela foi ser derrubada, as pessoas se juntaram e disseram, não, isso aqui é um patrimônio que vai ser tombado. Mas já era tarde, que já tinha uma ordem judicial, já tinha isso, já tinha aquilo. A gente tem digamos assim, esse cuidado, porque, por exemplo, como é que eu levo meu filho hoje para conhecer a história de Goiânia? Só vou mostrar prédio para ele, não vou mostrar mais nada, só vou mostrar prédio. Olha, uma das tristezas da nossa história do Brasil aí em Goiás, Goiânia, obviamente, você muito bem levantou, é quando você citou a Roma antiga, e a Europa, de um modo geral, a cultura greco-romana, de um modo geral. A gente fala Roma porque ali é o berço, né? É um simbologismo, né? Ocidental que nós estamos fruto. Isso. Na verdade, há uma preocupação desde os primeiros momentos da pessoa, da criança, do jovem na escola, de que aquilo ali faz parte da cultura da humanidade. Isso não só faz parte da mentalidade cultural, como também da preservação e da sequência da continuidade. Você levantou alguns dados. Eu recentemente, né, não muito recentemente, mas andei ali pelo Rio Grande do Norte, passamos ali e fui observando muitas coisas abandonadas. Estive também no Uruguai e percebi também que há uma preocupação das pessoas ali discutirem a cultura da cidade, que é diferente, né? Você discutir lá a preservação daquilo que foi, obviamente, trabalhado por culturas antigas da própria exploração espanhola na região. André, aqui você espécie com a questão de Goiânia. Goiânia vai 81 anos agora, dia 24, né? Exato. A belíssima cidade, né? Que está se tornando uma senhora bonita, mas descuidada. Porque está se tornando uma poesia que às vezes não estão cuidando da rima da cidade. Por quê? Porque no fundo, a descaracterização de Goiânia vai se dando a partir de 1970, principalmente. O projeto de Átila Correia Lima foi todo ele praticamente desconsiderado dentro do processo da especulação, dentro do processo de acabar com a cidade. E isso é péssimo. Por que é péssimo? Porque você, amanhã, a nossa futura geração não vai ter a história da cidade. E aí eu acho que eu levantei a questão da preocupação cultural, acho que aí vem um outro problema mais grave. As autoridades, e por isso que eu chamo a atenção, que quando nós participamos politicamente das coisas, nós estamos participando politicamente, culturalmente, didaticamente, pedagogicamente. Isso que você está fazendo, educacionalmente. Olha que coisa, as autoridades teriam que entender que você, ao estabelecer uma cultura da cidade, preservá-la, você está preservando uma parte da cidade, né? Agora, você citou o caso da Rua 20. Vamos dar um exemplo aqui triste também, o Lago das Rosas. Aquilo ali é uma coisa fantástica. Outro dia eu fui lá, fiquei triste, muito triste. Por quê? É totalmente abandonado. Ali é uma coisa que deveria ser um momento cultural de grande evidência, né? É um local de um verde lindo, totalmente abandonado. Você observa que isso aí traz para a sociedade malefícios. E aí a imprensa, eu acho que aí, estou tomando essa liberdade, eu acho que a imprensa, ela teria que ser mais incisiva com relação a isso.
né? Adoro o jornalismo, né? Uma das frustrações minha talvez não tenha sido jornalista, né? Obviamente o professor também. Não, mas todos né? somos. Depois que o ministro diz que não há necessidade de diploma, né? Que um cozinheiro pode desempenhar as nossas funções, e na realidade, professor, a gente tem que fazer a meia-culpa. Nós somos apenas perguntadores. O que engrandece uma entrevista são aquelas pessoas que têm respostas. Infelizmente só temos perguntas. Talvez o ministro lá ele tenha tido essa visão. Qualquer um pode perguntar. Exato. Agora, o jornalismo ele tem um papel fundamental. Todas as áreas, escrito, televisado, né? A rádio. Porque eu acho que a imprensa teria que fazer uma campanha no Brasil, mas fazer uma campanha dura e contundente. A preservação dos nossos bens culturais é a preservação não só de uma sociedade, de uma geração e de um país. André, se não cuidarmos disso, amanhã nós vamos contar o quê? Você foi muito claro, contar o quê? Para quê e para quem? Nós vamos ter fotos. Exatamente. Se pegarmos os nossos filhos e eles quiserem fazer uma visita a algum patrimônio, algum local, né, o arquitetônico, por exemplo, nós vamos só ter fotos. Eu vou só, aproveitando essa excelente oportunidade que você está me dando, os museus, que são, na verdade, aí você citou a Roma Antiga, eu digo Europa de um modo geral, preservados, respeitados e visitados, e fontes turísticas de grande participação econômica nos países. Sim. Bem, nós temos aqui pouquíssimos museus, Salvador, São Paulo, algumas capitais. Mas nós precisávamos fazer com que, houve uma tentativa do professor José Mendonça Teles, grande figura da nossa literatura, né? Grande figura humana também, ele tentou criar o Museu de Campinas. Campininha das Flores, a mãe de Goiânia, minha cidade natal, Canassim, Campinas, né? Sob esse de um poema chamado Campininha das Flores. E o José Mendonça Teles, ele tentou fazer esse trabalho, fazer com que se criasse o Museu de Campinas. Ficou na boa vontade. Porque aqui, infelizmente, todas as boas ideias, elas morrem. Mas aí tem um paradoxo. Mas aí, professor, tem um paradoxo. Tinha um hotel ali em Campinas, na Joaquim Lúcio, aonde Juscelino Kubitschek se hospedou. Ricardino, né? Exatamente. E ali ele deixou algumas coisas, né? Ao invés de nós transformarmos aquilo no museu de história, alguma coisa, fez-se uma biblioteca praticamente sem utilidade, sem nada. Então, ou seja, a pretexto de construir a história, destruímos a história. Olha, é evidente que eu sou sempre um sujeito que gosto de dizer o seguinte: eu sou um radical porque eu mexo com as raízes, mas não sou sectário porque o sectário é o doente. Sim. É o fanático, eu detesto fanatismo. Você me conhece. Fundamentalista, ortodoxo, nada disso. Eu acho que nós temos as contradições e eu tenho que respeitar as pessoas. Acho que o Instituto Histórico e Geográfico tem passado por umas mudanças importantes. Foi muito tempo abandonado, agora tem tido um trabalho, né, começando ali com o professor Adenor Aires, né, e com o Coelho Vaz, tem feito um trabalho interessante de preservação. Melhorou muito, e digo isso aqui com tranquilidade, até porque eu não tenho mais idade de ficar puxando o saco dos outros, né? Claro, é evidente. Segundo aspecto importante, essa é uma questão que precisa ser observada. A cidade de Goiás, a nossa antiga Vila Boa, antiga capital, nós tínhamos ali o Frei Marcos, que cuidava da preservação dos aspectos históricos, totalmente abandonado. Não se tem mais documentos daquele período. Tá? Então é um problema sério, porque isso gasta dinheiro, gasta mão de obra qualificada. Não há incentivo das universidades, e de um modo geral, aqui nós temos a Universidade Federal de Goiás, e a Pontífice Universidade Católica, o antigo USG, eles têm sim os departamentos, tem a preocupação antropológica, cultural, mas eu acho que tem que fazer com que isso faça a sua parte. Elas, universidades, buscar a preservação desse processo. Se não, meu bom amigo, nós vamos criar, e volto a insistir com isso, porque você levantou para mim um tema fundamental que não só faz parte da minha vida, como faz parte da cultura do povo. Senão, nós não vamos ter história para contar. E a preservação significa você ter preocupação. Olha, você é um jornalista tarimbado, inteligente, você sabe muito bem. Você, ao focar dentro de um tema,
você busca pesquisar aquele tema. E se eu quero cuidar da cultura, eu tenho que buscar o quê? Recursos para essa cultura. E se eu quero preservar a educação de um modo geral, eu tenho que dar prioridade. Senão você não tem nada. Porque se você não dá prioridade para gastar dinheiro em determinados setores, você vai abandonar. Eu acho que aí, André, tanto aí eu faço uma avaliação no campo geral, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, tem melhorado. Eu não sou cego, eu não sou obtuso, eu não faço análise por fazer crítica, coisa crítica, não, porque eu acho que isso é uma grande besteira. Tem melhorado, mas perdemos muito. Eu acho que daqui para frente a sociedade vai ter só conhecimento se nós brigarmos por isso. Eu acho que até, sugestão minha, né, me desculpe a minha prepotência de dar uma sugestão para você, mas eu acho que aqui, né, a TV Capital, o Jornal Argumento, já poderia levantar uma campanha, preservar Goiânia para que nós possamos ter Goiânia culturalmente. O senhor fala sobre conhecimento, mas conhecimento é uma palavra subjetiva. Eu posso ter conhecimento sobre várias áreas, inclusive sobre o errado. Exato. Eu acho que a gente não tinha que ter um conceito, ou talvez um código dessa palavra aprendizado, que eu posso ter o discernimento de aprender, mas ao meu jeito, ao meu modo. Não teria que ter digamos assim, uma forma de estabelecer o aprendizado, porque o senhor falou assim, me desculpe os meus colegas professores, mas eles devem ter ficado com raiva do senhor, porque eles falam assim, não, eu tenho o meu aprendizado, ele tem o dele. Qual que é o conceito do aprendizado, na opinião do senhor? Olha, você levantou um negócio aqui muito interessante. Se eu pegar os conceitos e o contexto pedagógico do conhecimento, do conhecimento, eu vou destilar aqui para você, desde Jean-Jacques Rousseau, passando por Paulo Freire, passando por inúmeros teóricos, e darei aqui uma belíssima aula de conceito. Bem, o aprendizado, ele não pode, e aí eu fico bem à vontade para falar isso, como eu disse anteriormente, você repetiu, dizer, alguns podem não ter gostado do que eu falei. Quando você falou sobre conhecimento. O aprendizado não é um código. Porque vamos dar um exemplo aqui muito simples. Vamos pegar aqui, já que nós estamos falando de um modo geral de cultura, nós estamos diante ali de uma situação grave na região do Oriente. Tem-se lá, inclusive, o Estado Islâmico. Agora, a minha pergunta é ninguém conhece, ninguém sabe. Conhece. A minha pergunta é a seguinte, o Alcorão, né, que poucos conhecem também, dizer, estabelece como base aquilo que o Estado Islâmico está defendendo, entendeu? Então, eu tenho que ter, pelo menos, né, a visão de que eu estou entrando numa seara que eu tenho que respeitar a cultura muçulmana. Agora, eu conheço bem para poder ficar falando besteira aqui? Não conheço. Né? Eu estou sendo sincero com você, estou sendo honesto com você. Eu acho que o aprendizado, ele é o todo. Eu estou aprendendo com você. Por que eu estou aprendendo? Porque você, além do jornalista experiente, você tem a argústia, e eu estou aqui respondendo de uma maneira descontraída, sem pretensão aqui de querer dar aula para ninguém, até porque eu detesto esse tipo de coisa. Não, muito pelo contrário, o senhor está aqui numa condição muito especial, porque o senhor, na minha opinião, é um dos melhores mestres, eu até falo sobre isso, por uma questão muito simples. Eu acho que o conhecimento, a sabedoria, isso já é um ditado oriental, já é conhecimento de todos, né? Quanto mais simples, mais sábio. E o senhor é muito sábio e tem a capacidade de transformar essa sabedoria em simplicidade. Tá Acho que isso é fundamental. Está vendo como é que você deixa a gente assim meio sem palavras? Não, mas a gente tem que colocar para você, André, é o seguinte, nós temos que ter a capacidade de aprender aprendendo, que aliás é a expressão do Paulo Freire, né? Aprender aprendendo é muito claro. Quando você participa de eventos culturais, quando você vai num show do rock, ou numa catira, ou você entra numa congaba, você está aprendendo, tá? Porque ali você tem um conceito do processo do que é o rock, do que é a congaba, do que... Então, eu não admito de maneira nenhuma, não é que eu estou sendo prepotente, não. Não é que eu estou querendo dizer, eu não admito, não é isso não. Eu digo o seguinte, a pessoa que trabalha com cultura, se ele não aprender aprendendo, ele faz de conta que está aprendendo.
Por isso que desce lá código de, olha, os professores, então o aluno tem... Olha, eu vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que me marcou profundamente na minha vida. Eu comecei a dar aula nos anos 70 e, portanto, né, já tem um tempinho. E trabalhei, todo mundo sabe, aqui em várias escolas de primeiro e segundo grau, substituto de escolas superiores, cursinhos famosos de Goiânia, fora de Goiás, etc. E tal. A maior lição que eu tive quando eu entrei na sala de uma criança e eu comecei a falar de Egito, Mesopotâmia, Entre Rios, Faraós, e todo empolgado, bababá, bababá. Professor, pois não, filho, um menininho desse tamanho. Depois essa criança chegou a procurador do Estado, infelizmente faleceu. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Posso. Eu posso falar sobre isso aí? Falei, poxa, isso, primeiro dia de aula, você sabe que o primeiro dia é tudo, né? Às vezes você começa a gaguejar, a tremer, né? Mas estava empolgado. Falei, pois não, filho. Ele me deu uma aula de Egito. Falei, meu Deus. Fiquei quietinho. Mas me deu uma aula de Egito. O menino tinha uns 10, 12, 13 anos. Fiquei quietinho. Cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, eu vou largar esse negócio, eu não vou mexer com a escola. Ô, meu filho, não, um menino, mãe, de 12, 13 anos, me colocou no bolso. O que ele falou, eu não sabia. Aí ela riu, porque ela sabe a figura, né, a dona Ondina. Ele riu e falou assim, uai, desse jeito, né, bastante interessante. Uai, é só você estudar mais. Você entendeu? A criança, naquele momento, ela falou para mim que eu tenho que aprender aprendendo, eu não posso chegar lá e desfilar para ele tudo que eu sabia de Egito sem ouvi-lo. Porque aí, André, talvez o intelectual, de um modo geral, erra nisso. A voz do povo. O que é a voz do povo? Você teve aí agora nas eleições um negócio muito curioso, mas qual 2013, povo? Né? O povo foi para a rua. E as eleições agora, o voto no Rio Branco foram maiores do que os votos vagos. Quer dizer, aí, possivelmente, nós da esquerda temos que eleger muito mais deputados. Mas será que nós entendemos a voz do povo? Será que nós não somos muito prepotentes, já que somos donos dessa verdade política, social, cultural? Acho que somos. Acho que aí, André, nós temos que ter a humildade, você chamou isso de sabedoria, eu chamo isso de humildade mesmo. Nós temos que ter a caracterização de que não somos mais do que ninguém. Agora, é óbvio, natural, que eu não estou nenhum aqui paternalista. Aquilo que você levantou, eu vou dar uma aula sobre a Revolução Francesa como professor, eu tenho que saber, porque afinal de contas eu pesquisei para aquilo, eu estudei para aquilo. Agora eu não posso chegar lá e pensar que todo mundo na sala de aula não sabe nada de Revolução Francesa. Daqui a pouco ele vai para o intervalo, mas nos conta uma história do Brasil que, no mínimo, ela é um quanto contraditória, né? Porque independência ou morte significa o quê, na visão do senhor? O famoso grito. Independência financeira, independência política, na verdade, a manutenção da dependência do Brasil com o esquema de Portugal, com o esquema inglês. Porque Portugal, a Inglaterra, né? O Brasil só aceitou a separação. Portugal só aceitou a separação de 7 de setembro de 1802, depois que a Inglaterra, obviamente, impôs as regras, porque Portugal devia para a Inglaterra. Então, nós saímos de uma independência, teoricamente, né, e caímos na dependência do esquema inglês, que depois da Primeira e Segunda Guerra é outro esquema. Mas a independência, nós não tivemos participação popular, ali foi uma armação feita pelo José Bonifácio, e até o Riacho, ali era um reguinho, né, que não era, na verdade, Riacho coisíssimo nenhuma. Mas pinta um quadro tão lindo, um alazão, um cavalo branco. Mas o Pedro Américo ali, não sei se você já percebeu a sutileza, dizer, todo mundo, Dom Pedro arrancando a faca lá, independência ou morte, e um sujeito olhando, caipira com a mão assim. Aquele é o povo, que não sabia o que estava acontecendo. Isso. Essa é a grande realidade. Quer dizer, mas nós olhamos a grandiosidade do ato e não olhamos a perplexidade do povo. Assim foi o 7 de setembro, o chamado 15 de novembro, a República, que foi um golpe, na verdade, não foi bem uma plantação da República. Tanto que a República no Brasil, se fala tanto em republicanismo hoje, né? Uma república que, na verdade, não significa uma república. Aqui nós nunca tivemos uma revolução, como de 30 ou 64, foram sempre golpes de Estado, que é uma seara, que, às vezes, o esquema didático de trabalhar isso atrapalha o aluno entender. E aí, André, eu digo para você com muita tristeza, muitas das vezes o professor fala na sala de aula, o aluno não sabe nada de história, blá, blá. A culpa é do professor também, que às vezes não teve a capacidade de trabalhar criticamente essa história. E aí ele quer que o aluno que chega no primeiro dia de aula já saiba, né, os conceitos do feudalismo, do capitalista. Aí não, aí é prepotência.
Então, por isso que nós, professores, temos que ter a habilidade de trabalhar o aluno no sentido do contexto para aprender com ele também. Essa é a grande lição. Agora, existem pessoas interessadas em conhecer a nossa história? Ah, sim, existem pesquisadores. Não, eu me refiro na sala de aula. Existem, olha, existem muitos. Quer dizer, eu trabalho com primeiro e segundo graus e trabalho com preparatórios. Olha, tem muitas pessoas hoje interessadas, que estão debatendo. Às vezes é evidente, natural, a imagem que se passa que ninguém quer saber de nada, não, mas existem. A juventude está cuidando do teatro, da música. Eu tenho assistido extraordinárias apresentações de pessoas jovens que estão interessadas na história do Brasil. E é claro e natural que essa nova geração aí, eu participei de uma geração, e você é bem mais novo que eu, que é uma geração lá dos anos 60. Você já é de outra geração. Então, essa geração que vem aí, eu acredito muito nela. Eu sou um otimista por excelência. Eu, obviamente, em determinada situação, né, eu digo sempre para as pessoas o seguinte: eu sou tão otimista que eu acho que não só vai mudar, mas tem que mudar. O grande desafio do Brasil até a década de 60, nós tínhamos um índice de quase 80% de analfabetismo total, porque as pessoas, os pais trabalhavam na lavoura para formar os seus filhos. Isso. Hoje estamos nessa segunda geração dos totalmente analfabetos. Chegamos agora no analfabeto funcional. Dá para a gente entender que nós vamos ter, quando, um fim do analfabetismo, mas não há essa questão do ler, fazer soma, essas coisas não. É de repensar. Digo para você com muita clareza, a nossa educação, e eu acho que aí o governo federal deveria olhar com muito cuidado um projeto do senador Cristóvão Buarque de Holanda, que é um professor, um educador, ex-reitor da UNB, dizer, independente do partido, mas é uma figura fantástica. O ensino fundamental, ele precisava ter uma federalização. Por que eu defendo isso? Porque eu acho que a base de uma boa educação superior é o primeiro e segundo grau. E isso só é possível na medida que você trabalha a escola para solucionar os problemas herdados lá de trás. É possível? É possível que a gente melhore esse processo, que tem melhorado, não se iluda, mas tem muita coisa para fazer. E dentro desse aspecto, nós temos metas a serem cumpridas para, da mesma forma, erradicar a pobreza, erradicar o analfabetismo. Temos metas. O senhor acha que a gente vai cumprir? Bem, só podemos cumprir as metas estabelecidas, na verdade, se tiver uma responsabilidade com isso. Os 10% do PIB para a educação tem que ser gasto com a educação. Você não pode desviar dinheiro público que seria para a educação para apenas atender os chamados grupelhos políticos. Isso é um crime, um assassinato. Você tem que inserir a sociedade, que é a miséria social, e aí insere-se também a necessidade da educação, da saúde. Os temas polêmicos, André. A sociedade nossa precisa largar um pouco dessa hipocrisia de não querer discutir os temas polêmicos. Sabe por quê? Porque hoje... Não, discutir não, debater. Né? Porque a discussão leva em briga. E boa correção. Por isso que eu estou sempre aprendendo, tá vendo? É isso que eu gosto. Eu estou aprendendo. O debate, às vezes, e você está vendo aí, infelizmente, né, até no processo eleitoral, ele não levanta as questões básicas e fundamentais. O debate significa você ouvir todos os setores envolvidos dentro das mudanças. Eu acredito piamente que quem quer que esteja no poder municipal, estadual, federal, tem boas intenções. Mas só de boa intenção, não, né? Como diriam os antigos, de boa intenção, o inferno anda cheio de gente. Isso. Não é essa a questão. A questão é como utilizar o dinheiro bem, né? Fiscalizar, dar para o professor condições dele trabalhar. Porque, óbvio, natural, eu trabalhei mais de 20 anos na escola pública, né? Escolas particulares. Preste atenção, como é que você vai para uma sala de aula sem a preocupação de comprar o leite da sua casa ou o aluguel que você deve? Não, peraí. Prioriza o professor, qualifica o professor, dá condições dele trabalhar para que ele repasse para o aluno essa tranquilidade. Aí sim, o aluno vai ter essa capacidade de entender o que o professor está tentando trabalhar. A questão da miséria, nós temos uma realidade. Nós temos um país em que
a riqueza do país se encontra em mãos de pouquíssimas pessoas, né? Você, como um bom jornalista, sabe muito bem disso. Você tem um índice de violência assustador, né? Então, eu acho que todos esses processos teriam que ser discutidos de uma maneira franca, leal, sincera. Agora, na medida que a elite dominante, ela não quer, na verdade, repassar também para a sociedade que necessita um pouco do que ela ganha de uma maneira absurda, eu acho que se torna um pouco difícil. Então, tem que ter um bom senso. Nós vivemos um país capitalista, com boa parte de dependências em vários setores. Agora, sente-se, observe-se, analise, debata, crie-se condições para todos os setores participarem. Aí nós vamos ter um país, que não é essa idade de país grande. País grande nós somos, né? Geograficamente o Goiás Sim. é maior do que muitos países da Europa, não é isso? Quer dizer, não é essa questão, porque a fronteira está toda desguarnecida. O problema é o seguinte, criar na mentalidade da criança, do jovem, dos idosos, das autoridades, a seguinte observação. Nós queremos uma sociedade em que as pessoas tenham direitos iguais, sim, mas oportunidades também. E deveres. E deveres, porque se você não tem o dever também, você descumpre. E aí você não pode cobrar da sociedade e nem da juventude. Aí você só cobra os seus direitos Exatamente. E esquece que você tem deveres. E aí, os direitos e deveres, todo mundo sabe, qualquer país do mundo, você tem que ter seus direitos e seus deveres. Agora, você não pode ficar à mercê de poucos querendo impor para você as regras do jogo. Aí eu acho que aí a democracia, demo, né, que vem lá do grego, povo, né, cracia, poder, a democracia do povo, ela só pode ser praticada com o povo, ou não? Desde que o povo entenda o conceito do que é democracia. Sim, mas aí é interessante, você levantou uma questão fantástica. Eu falei índio aqui, né? Eu adoro índio, não sei porque adoro a cultura indígena. Não, nós tínhamos que respeitar, porque afinal de contas invadimos o território deles. Você sabe que a democracia indígena é muito mais avançada do que Exato, e aqui em Goiás nós temos em Goiânia uma estátua que é uma afronta, porque os bandeirantes aqui chegaram e ao invés de estabelecer um relacionamento de respeito, impuseram medo. Isso, aí conquistaram pelo medo. Eu discuti muito em sala de aula esse processo. Se você chegar ali agora, arrancar a estátua do bandeirante, você está cometendo um erro, diríamos, pedagógico. Você tem que discutir com a população o papel do bandeirante. Por que estupraram, mataram, arrebentaram, levaram... A estátua ela tem que estar lá, porque se ela sumir, o debate some. Exato. Aí você tem que explicar, como eu tento fazer isso, é o seguinte, Bartolomeu Bueno, o novo, que é o velho, né, que passou os dados para o novo. Bem, como é que se deu esse processo aqui? Aí você tem que mostrar claramente para as pessoas o seguinte, olha, isso foi assim, assim, assim. Porque quando, e aí você levantou a questão crucial, quando a pessoa discute, debate. Perdão, quando sempre discute, mania, né? Ainda bem que você está me corrigindo, eu gosto muito. André, se você debate, as pessoas passam a conhecer, não passa? Sim. Olha que beleza você trabalhar. Vamos levar os alunos ali, como eu já fiz. Olha, esse aqui é o Bartolomeu Bueno, o filho, não é o velho. Isso, Goiás foi oficializado em 1722, ele chegou aqui, na verdade, em 1726, 25. 1750 não tinha mais ouro, praticamente, aí entra a questão do ruralismo. A questão é o seguinte, por que isso? Porque o ouro nosso foi levado para São Paulo, para Portugal, pagar as dívidas com a Inglaterra. Isso é coisa chata de história. Não. Isso é a pessoa entendendo o que é história. Aí, André, aí você sabe, Tiradentes, Bartolomeu Bueno, Pedro Álvares Cabral, aí você não está discutindo, porque a história não é destino de nomes e de datas, né? Não. Porque senão você incorre no quê? Quer dizer, o conhecimento didático, blá, 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 não, é a história contada. Fica lista telefônica, né? História e análise. Agora, se você não dá oportunidade para as pessoas entenderem por que o Bartolomeu tem uma estátua ali, que foi até trazida, o Ulisses Guimarães até era aluno, né, da faculdade de São Paulo, quando eles trouxeram para cá. Você não vai pegar aquilo e jogar fora, até porque é uma falta de respeito à pessoa. Mas você tem que mostrar que ali deveria colocar também a estátua do índio mostrando o aspecto. Agora, isso não pode ser feito de uma maneira improvisada, não pode ser feito de uma maneira desrespeitosa. Temos que entender que a sociedade tem que saber por que isso foi assim. Você está diante de uma TV. Eu acompanho você praticamente todo dia. Olha, as suas entrevistas são polêmicas, porque você é um polêmico. O que engrandece as suas entrevistas.
Porque se você não fosse, muita gente não viria aqui. Eu não sou polêmico, eu só sou uma pessoa que quer aprender. Não, mas eu estou dizendo no bom sentido mesmo. Não, aí assim porque isso quando causa, você né? traz aqui uma pessoa que você discorda, você fala na cara, Sim, fala. Você não sim. tem esse negócio de, eu não vou perguntar isso. Não, você já fez entrevista comigo e perguntou coisas assim que eu nem esperava, né? Então eu acho que aí, André, nós temos que ter a qualidade de debater com a sociedade os problemas. Do contrário, nós ainda vamos demorar a entender a sociedade democrática. Aí vem a questão da democracia. Infelizmente, né, as pessoas elas não conhecem o conceito da lamentavelmente, democracia. às vezes ela... Eu só tenho que fazer um intervalo comercial e depois do intervalo nós vamos falar sobre esse momento político. Eu já deixo uma pergunta aqui para o professor Pantaleão, né? Professor de História. Somos patriotas ou torcedores? Porque não dá para a gente entender, né? Esperamos aqueles momentos acontecerem para que a gente seja patriota ou torcedores. Essa é a grande dúvida que a gente tem. O instante só já está de volta. De volta com o Jornal Argumento, né? Recebendo aqui prazerosamente digamos assim, né, uma parte da história viva do Brasil, professor, mestre Pantaleão, professor de História. Antes do intervalo, eu deixei a pergunta para o senhor. O que nós somos? Nós somos patriotas, somos torcedores, que a gente está vivendo um momento no Brasil onde está havendo uma disputa acirrada. E sempre quando tem uma disputa acirrada, a gente se envolve nessa disputa, porque se fosse uma disputa onde houvesse ali uma vantagem larga para A ou B, não haveria disputa, né? Aquela fatura liquidada. Como a gente está vivendo aí essa situação onde o momento político no Brasil ele está sendo disputado com pesquisas muito empatadas, viramos o quê? Torcedores ou patriotas na visão do senhor? André, eu digo para você com uma certa preocupação. O processo eleitoral no Brasil ele é deformado desde o Império, quando nós tínhamos ali o grupo liberal, o grupo conservador, passa para a República, onde você tem um PR, que era os PR dos estados, vem a era Vargas, aí vem 46, 64, aí eu faço uma pausa, 46, 64, você vai ter praticamente 14 partidos conhecidos. Depois você tem um período militar, de 65 até 80, 2 partidos, MDB, oposição consentida e Arena. E de 80 para cá, 5 partidos, depois hoje você tem, dentro do Congresso eleito, 29 partidos. 28 partidos, e 38 no total. No total. Bem, as eleições, pelo que você tem de pesquisa, elas de há muito tempo não foram tão acirradas como a de hoje. Talvez 89, Collor e Lula, né? Onde Sim. também se trabalhou aí uma discussão fervorosa, porque estávamos saindo de um processo autoritário para, pela primeira vez, a oportunidade do voto livre e democrático. Em outros períodos não, a coisa era mais ou menos o voto do Cabresto, o voto do Curral, o voto dos coronéis, eles impunham o voto, etc. Essa eleição, ela nos traz, diríamos, um grande aprendizado e uma preocupação. O aprendizado é que a sociedade se envolveu, que é muito importante, certo? Ela se envolveu, ela tem debatido, ela tem discutido. Mas de forma correta? Bem, aí vem a minha preocupação. O acirramento das ideias, seja esquerda, direita ou centro, qualquer conotação que as pessoas queiram dar, elas às vezes não é suficiente para você discutir os grandes problemas do país. Elas se inseram em bate-boca, em nocaute, mais parecendo uma grande... Embate e não debate. Debate, exatamente. Eu até brinquei outro dia com meu filho, falei para ele o seguinte, isso aqui está parecendo Mike Tyson, né, nos grandes momentos. Parece aquele negócio de MMA, aquelas lutas de boxe, na nossa época era aqueles telequetes, exatamente, né? Aí não engrandece, com todo respeito que a gente tem aos telequetes também, quem gosta, né? Mas aquilo lá era lazer. Lazer. Nós estamos discutindo o futuro do Brasil. Futuro do país. Eu acho que aí a questão do patriotismo, bem, insere no fundo, um conceito básico, que é ser patriota. É defender
o país, a sua segurança, a sua cultura. Ou amar o seu país. Ou amar o seu país. Você pode, ao exacerbar isso, cair no conceito fascista de nacionalismo, né? Do Benito Mussolini. Quer dizer, a Itália pela Itália pela Itália. Ou então, naquele Brasil ame ou deixe do Médici, em que você, obviamente, quem era contra o governo, manda embora. Então, isso aí não, mas não nós é um temos, patriotismo. nós temos uma prova em contexto de patriotismo que assim, não vamos entrar nos méritos, né? Mas vamos aprender da forma correta. Os Estados Unidos da América, ou seja, o americano é patriota. Tanto é que veio aquela crise americana, o cidadão emprestou dinheiro para o governo sabendo que ia perder dinheiro, deságio. As grandes tragédias no Brasil, nos Estados Unidos, todos os ex-presidentes estão juntos ali, exercendo ali o patriotismo. Sim. Então, assim, não vou dizer que é o mais correto do mundo, mas pelo menos nos dá uma visão de que você vai, eu já estive em alguns lugares, em cada casa tem uma bandeirinha da América, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente só vê bandeira do Brasil na Copa do Mundo. Aí, André, você citou os Estados Unidos, poderíamos citar o Japão na crise. Sim. Lá, daqueles transtornos da cidade, a população em peso foi ajudar. Você teve até um exemplo aqui, no apagão do governo Fernando Henrique Cardoso, a população também ajudou. Lembra-se? Não. Na época, a população ajudou. A população foi chamada pelo governo, inclusive deixou de gastar energia. Não, governo, naquela época, o governo estabeleceu que você tinha uma cota. Sim, se você ultrapassasse a cota, você cortaria energia. Não, mas se você levar em consideração o exemplo dos Estados Unidos, do Japão que eu estou dando, quer dizer, então aí você pode até criar um conceito de patriotismo. Mas aí que vem um problema, Se você, e eu te falo com toda honestidade, mas te falo tranquilo, quer dizer, eu sei parte do hino nacional, eu não sei o hino nacional todo. E duvido. Ninguém sabe. Se 90% você pega que sabe. As pessoas, elas decoraram o hino nacional, mas assim, na realidade, na época professor... de comemoração eu canto, né? Não, o senhor é professor de história. E nós sabemos que a importância do hino nacional, ela não é nada. Isso. Porque ela só ressalta as qualidades do Brasil. Do ponto de vista literário, tem algumas palavrinhas bonitas. Sim, ela é bonita, Osório do Quixária usou, mas não representa significativamente nada. Que eu não gosto do país, correto? Sim. Então, aí vem a questão do patriota, o patriotismo. Então, eu acho que o patriotismo é uma defesa dos respeitos aos seres humanos. Agora, o exacerbado ele já é preocupante, porque ele ofusca também a participação, correto? Outro detalhe que você citou aí, nós viramos torcida, aí vem a preocupação. Aí, André, aí eu fico preocupado. Porque o brasileiro, ele é um bom esportista. Na Copa do Mundo, todas as pessoas colocam a bandeira nos carros. Isso. E, aliás, tem carros muito belos, né? Todo mundo coloca uma faixa em casa. E aí nos Estados Unidos, Cuba, Japão, as bandeiras estão expostas toda hora, não estão expostas só em grandes momentos, não. Então aí que vem o problema, né? A torcida, aí, com todo o respeito que eu tenho aí a alguns movimentos culturais, né? A torcida, às vezes, ela cria, na verdade, um fechamento, certo? E aí vira, infelizmente, sou obrigado a falar isso aqui, a torcida organizada, né? Que cai no futebol. Ou uma paixão sem razão. Exato. E ao invés de ser um lazer, que é uma coisa bonita, que é nos tempos que, eu não sei se você gosta de futebol, eu gosto de futebol. Também. Sou torcedor do Vasco da Gama, simpatizo com o Palmeiras e do Goiânia Esporte Clube, patrimônio da humanidade. As pessoas não gostam de falar não isso. fala de patrimônio da humanidade, porque eu vou lembrar do Estádio Olímpico, que ali pisou Ademir da Guia, Zico, Garrincha, Pelé, e nós não preservamos. Os maiores nomes da história do futebol mundial do Brasil. Então nós não vamos falar pisaram ali no Estádio Olímpico e a gente destruiu a nossa história. E é aí que nós estávamos falando no bloco anterior, que é uma questão de preservação de cultura, que não foi feito. Correto? Aí você fala, mas espera aí, quem teria que ter mantido ali, obviamente, as autoridades, não?
Óbvio, natural, não é não, André? Claro. Teoricamente, porque não, até antes... Mas a população, por exemplo, ela poderia lamentar ou reivindicar, mas ela não tem, por exemplo, isso que a gente está conversando aqui de uma maneira tão saudável, né? Às vezes ela não entendeu até hoje a importância daquele estádio. Mas nós fomos para as ruas no ano passado, aí eu já vou falar sobre essa questão desse negócio. Mas ainda concluindo a sua questão da torcida. Não, eu acrescento, o que nos levou às ruas? Foi o estômago vazio? Um conjunto. Ou foi uma demanda reprimida, aí já vou no torcedor também, no patriotismo no torcedor. Não foram só os 20% da passagem, que foi a gota d'água, né? O estupim. Não, um conjunto de situações. Insatisfação da população, insatisfação contra o Congresso, contra o governo, contra, de um modo geral, todos os grupos insatisfeitos. Mas aí também uma preocupação. Refletiu nas grandes mudanças? Não. Por quê? Eu aqui não sou nenhum dono da verdade, eu acompanho, leio, pesquiso e tenho acompanhado aí manifestações de grandes mestres da USP, da Unicamp, grandes teóricos, né, grandes pensadores do Brasil com relação às manifestações. Aí um conjunto de situações em que num primeiro momento o Congresso chegou até a falar em fazer reformas. Até a presidente da República mandou a reforma política, outros falaram em constituinte, exclusiva. Opa, vamos mudar, porque o Palácio foi invadido, o Congresso foi invadido, o povo quer pôr fogo, é uma revolução. Na verdade, nada disso aconteceu. Nem grandes reformas, nem revolução, correto? Uma insatisfação de setores, de vários matizes. Não, houve uma reação. O presidente do Senado pegou o jatinho e viajou para um casamento. O presidente da Câmara pegou um jatinho para assistir a Copa do Mundo. Ou seja, a preocupação foi essa. Sua ironia foi perfeita. Por isso que você está dando as polêmicas do programa. Mas é engraçado, você levantou um negócio muito engraçado. Uma reação entre nós, né? Uma decepção. Uma decepção. Porque as nossas autoridades, e aí não é o presidente da República, o presidente do Senado, as autoridades, eles não repensaram que aquilo ali era uma manifestação pública, política, contra a situação. Agora, isso refletiu, por exemplo, nas grandes mudanças do ponto de vista eleitoral. Por exemplo, de 581 deputados que nós temos, 50% são milionários, não são ricos, não, milionários. Milionários. Uma tendência que 80% extremamente conservadores. Preste bem atenção, que são dados que a Folha de São Paulo publicou, preocupante, não é não? Você tem 50 milionários deputados federais, certo? Que vão certamente defender a reforma agrária, vão defender... Peraí, né, André? Você é um homem inteligente. Mas segundo, mas aí, André, vem um outro detalhe que me preocupa. As grandes questões serão debatidas por esse Congresso? Não. Não. A reforma política, que todo mundo fala desde quando? Desde Sarney. Até hoje, todo mundo fala em reforma política. Algumas tentativas foram feitas. Inclusive, eu discordo das ideias do deputado e hoje senador eleito Ronaldo Caiado, mas ele teve a coragem de apresentar um projeto interessante com o deputado Rubens Ottoni, com apoio, inclusive, dos nossos deputados do pessoal, Chico Alencar e o Ivan Valente e Dianides. Mas apresentar projeto é a coisa mais fácil do mundo. Não, André, deixa eu terminar aqui, meu rebelde. Aí não é problema. É o tempo, não é o tempo. É o tempo. Não foi feito, e foi feita uma grande discussão nas grandes academias. E o Congresso abafou, porque o governo tinha maioria e abafou. Então eu acho, quem quer fazer, faz, não é não? Não. Agora? Não, não, deixa eu colocar uma coisa aqui. Eu tenho maioria do Congresso, eu posso fazer, André. Antes de Freud, Freud explicava tudo. Sim. Depois de Einstein, tudo é relativo. Então, a questão do poder, o poder do presidente, vamos colocar na teoria de Einstein, é relativo. É relativo, depende da capacidade dele. Na hora que precisou desse pessoal para aprovar tudo que o governo queria, lá estavam eles de uma maneira de, vamos usar uma expressão que eu uso, mas eu não sei se é boa não, cabrestal, feia nessa palavra. Cabresto, né? Como é bonito cabresto? Cabresto. Vota nisso, e a reforma política não foi feita. Como eu não acredito profundamente que ela vai ser feita agora, com todo o problema que o Aécio e a Dilma estão levantando nos debates. E para a questão da torcida, eu acho preocupante, porque na medida que você vira a torcida, você deixa o racional e passa para o emocional. Na medida que você não levanta as questões do país como um todo, as riquezas do país, eu acho que eu sou a favor na defesa do país, mas sou a favor de um projeto de uma humanidade fraterna e justa.
Mas eu não sou nenhum defensor daquele nacionalismo pelo nacionalismo doentio, porque aí você cai no fascismo, a ultradireita. Não, radicalismo. Não, aí não, porque o radicalismo, seja A, B ou C, os erros você tem que dizer. Agora, como professor de história, eu digo para você, e aí eu concordo com você. Se vira a torcida, meu bom amigo, a população vai eleger alguém agora dia 26. Seja Dilma, seja Aécio. Tudo bem? Essa população vai cobrar, não vai? Ou precisa cobrar? Vai não. Não, mas ela vai votar no não, ela vai votar no domingo, vai comemorar na segunda, na terça as contas começam a vencer, aí ela não tem que pagar. Aí é o seguinte, mas ela precisava cobrar, precisava. Né? Ela deveria acompanhar o processo desde o começo e não chegar agora nesse momento. Isso é preocupante, porque as pessoas votam e esquecem tudo. Esquecem tudo. Ou não conhecem nada. Ou não conhecem nada. Aí você entrou no mérito da questão. Ou não conhecem nada. Ou faz de conta que conhece. E também você tem que reconhecer que os grupos, principalmente os meios mais jovens, eles estão insatisfeitos com toda a razão. Daí surgem os grupos, né? Os anarquistas, os autogestionários, a esquerda que participou de vários setores que não querem saber de mais nada, porque estão insatisfeitos com a sociedade. Agora, eu acho, insatisfação não significa que eu não tenha que participar. Eu digo isso para você com toda a clareza das minhas andanças nesse processo cultural e educacional. Eu tenho que participar. E a participação, ela significa isso que eu estou tentando fazer. Eu nunca vou ficar omisso em nada. Agora, eu também não sou dono da verdade. Nós temos mais 5 minutos só, professor. O senhor tem a ilusão ou utopia de um congresso corporativista, viciado, com grandes poderes, inclusive agora 28 partidos, cada um defendendo os seus interesses e não interesses do povo. O senhor acredita que possa haver alguma reforma política que beneficie o cidadão dentro dessa visão que eu disse, um congresso que é corporativista, viciado e que não quer mexer nos seus interesses? Uma reforma, tivemos várias reformas eleitorais, políticas nenhuma. Vou dizer, cláusula de barreira caiu, a verticalização caiu, tantas coisas que poderiam dar aí pelo menos uma pequena amostra de que a política estava mudando, todas elas foram desfeitas. E agora nós temos o exemplo maior, que é o Ficha Limpa, que é um movimento que saiu do povo, mas está sendo deturpado dentro do Congresso Nacional. Tanto é o caso do Donadon. Na cadeia, ele não perdeu o mandato. O Congresso manteve o mandato dele mesmo dentro da cadeia. Então, é utopia pensar que esse Congresso ele vai fazer alguma coisa pelo povo? Bem, a imprensa, principalmente a Folha de São Paulo, divulgou um dado estatístico preocupante. De 64 para cá, esse é o Congresso mais conservador eleito no Brasil. Isso, você como jornalista acompanhou e sabe. Sim. Né? Eu costumo dizer que eu tenho que acreditar nas coisas. Se eu não acredito, eu não faço. Certo? Por isso que eu tenho sonhos. É óbvio que aqui no Brasil você tem uma república que no fundo, ela nunca foi federativa. Não. Ela é uma cópia da Constituição Americana de 1789, a primeira nossa foi de 1891, né, a Constituição assinada por Deodoro. Então ela é uma federação em que os estados não têm autonomia. Terceiro, os partidos arremendos de partidos. Esse é um problema não só da direita como da esquerda. Terceiro, esse Congresso ele vai ter que alterar alguma coisa? Bem, espero que sim. Agora, eu, pessoalmente, acho que só é possível alterar alguma coisa se as chamadas vozes da rua voltarem para as ruas. E aí eu acho que a população ela vai cobrar, porque todo mundo prometeu o mundo melhor do mundo, né? As coisas melhores do mundo. Eu acho que a população vai cobrar, ela vai para a rua porque, obviamente, não se iluda que o quadro internacional econômico não é tão favorável. A partir de segunda-feira as coisas vão escancarar, você sabe muito bem disso como jornalista bem informado. Agora, é óbvio que eu tenho que ter esperança, né, André? André, eu digo para você que me dá uma certa tristeza quando eu digo que a República nossa nunca funcionou, porque a autonomia dos poderes, aquilo que Montesquieu escreveu na sua famosa obra Espírito das Leis, né, um grande pensador iluminista, a questão é o seguinte: o judiciário, o executivo e o legislativo,
Essas autonomias, elas não existem, porque o Congresso critica o Judiciário de judicializar o Congresso. Mas, na verdade, o Congresso não faz a parte dele, correto? Você ele é omisso. Então, ele é omisso. O Executivo também é omisso. Eu falei isso com um deputado, eu quase me... Não, o Executivo e o Congresso são omissos. O Supremo tem seus erros? Tem. Mas aí é o seguinte, outro dia eu vi uma questão na televisão, que eu até assustei, de uma pessoa dizer que o juiz estava errado, porque um preso... O problema não é o juiz soltar o preso, aí é um outro debate que a gente poderia voltar a fazer. O problema é o seguinte, ele cumpre a lei. Sim. Agora, você, o delegado, faz seu papel, a polícia faz seu papel, mas o juiz, ele não é culpado. O problema é que quem faz a lei é o Congresso. A mesma coisa a lei eleitoral. Isso. A gente tem aquela visão de que a lei eleitoral e cria aquele problema com os promotores, com os juízes, mas a lei eleitoral ela é feita no Congresso. Então, eu acho que o Congresso deveria dar uma repensada, que a população está cansada de ver tantas besteiras que se faz. O debate, seja uma posição da direita ou da esquerda, ele tem que ser num nível para alterar uma realidade. E isso o Congresso tem que fazer. Dizer, saudades, né, dos grandes debates que nós tínhamos aqui no Brasil, entre Lacerda e Brizola, entre Henrique Santiro e Jabas Passarim, que eram debates políticos. Né? Aqui na Assembleia de Lula Goiás, e Amaral Neto. Não, então, assim, são tantos exemplos. Debates aqui na Assembleia Legislativa, né? Com grandes nomes, tanto da Arena como do DB, João Divino Dornelles, o próprio Santiro, que foi deputado estadual, Domingos Venâncio, Clarismar Fernandes. Você podia não concordar, mas a Assembleia era lotada de pessoas para poder debater. Sabe por que não tem isso hoje? Porque você pega o próprio regimento da Assembleia, ela faz isso com os debates, só comissões. O cara vai para a comissão de manhã, à tarde e à noite. Sabe qual era aquele debate? Domingo, mas domingo ele está em casa. É uma brincadeira, né, André? É uma falta de respeito, né, André? Olha, eu agora, né, eu me sinto assim, digamos que numa usurpação do poder, porque eu vou dizer que a nossa aula acabou. A entrevista, né, o aluno vai ter que dizer para o mestre, né, o tempo infelizmente acabou e a aula também acabou e eu só tenho que agradecer mais uma vez e dizer uma coisa importantíssima, sabe? A gente no Brasil tem que acabar com o preconceito. A gente tem que entender que o que muda as coisas não é o conhecimento, não é o aprendizado. São experiências que foram feitas. Aquelas que foram bem-sucedidas, vamos tentar melhorá-las. Aquelas que não foram bem-sucedidas, vamos tentar consertá-las. Mas, assim, nunca usar as experiências como uma forma de destruir algo que pode ser construído, reconstruído, ou até refeito, repensado, formado, né? Esse eu acho que é o grande problema. E o preconceito, ele está muito presente numa coisa que eu acho que desculpe, mas é de uma idiotice sem tamanho, idade. Eu acho que no Oriente, por exemplo, a idade, ela dá à pessoa a sabedoria, o conhecimento e o respeito. Aqui no Brasil, não. O preconceito da idade, ele é uma coisa assim que, na realidade, eu acho que é uma forma de extirpar os presentes ou aquelas pessoas que viveram a história de participar dessa história. Eu falo isso por causa do Padre Jesus Flores, por causa do senhor, porque muita gente está falando assim, não, desculpa a expressão, né? Aquele velhinho sonhador. Não é sonhador, né? É uma pessoa que viveu uma realidade e que é um país melhor, né? Porque ela tem a experiência, algo que nos falta. Conhecimento nós temos demais, experiência nós não temos. Eu agradeço a aula e o tempo acabou. Olha, eu que agradeço, acho que aqui foi um aprendizado, né? Foi um debate importantíssimo e eu concordo plenamente com você. O preconceito é a pior tragédia que nós temos, tá? Eu gosto de dizer o seguinte, eu sou como sempre sou chamado, né? Um velhinho sonhador, sou um poeta das causas e um jovem rebelde. Considero fundamental que esse processo, tanto que eu estou em sala de aula até hoje, continuo debatendo com a juventude e aprendendo. E participo, porque eu não tenho, André, mas de maneira nenhuma, essa ideia de que eu tenho que ser alguém. Não é eu que tenho que ser alguém, que bobagem. A minha experiência de tempos que às vezes muitas pessoas não viveram, eu vivi. Então eu agradeço penhoradamente
a TV Capital, Jornal Argumento, e digo mais para vocês, não desistam. O mundo tem que alterar uma sociedade justa, fraterna, humana e profundamente respeitosa. Eu fico aqui extremamente agradecido. Obrigado pela aula. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.